Olá a todos! Hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. E quando a gente fala sobre descendentes dos gigantes, eles têm uma linha sanguínea. Sabe aquele pessoal que tem sangue azul e tem nós aqui sangue vermelho, etc. tal? Pois bem, vamos dar uma olhada nisso aqui, a Ordem do Dragão especificamente. Pois bem, e olha só que interessante, aqui tem o símbolo dos escoteiros aqui embaixo, né? É, interessante. Tem muita coisa que a gente não entende. O pessoal não explica pra gente o significado de cada símbolo. Quando eles explicam meia boca. Eles não explicam a origem. Porque tem uma origem. Qual é a origem de cada símbolo que a gente usa, que a gente emprega, certo? Pois bem. Então o que acontece? Qual que é o símbolo do dragão? Qual que é o símbolo aqui dos escoteiros? Quais são esses símbolos todos aí? Ok. Então tem pessoas que estudam só isso. E a gente vai entender um pouquinho algumas coisas. Então vamos lá. Deixa eu deixar o livro aqui do lado. E vamos lá. Bom, antes de começar, eu estou fazendo divulgação ainda do curso do mês passado, Empreendedorismo para Jovens. A ideia desse curso aqui é o pai, a mãe, o tio, tia, o responsável pelo jovem, sentar do lado do jovem, assistir o curso junto, quem sabe aprender algumas coisas também, e acompanhar o jovem no desenvolvimento do empreendedorismo. Muitas pessoas fazem isso quando é para, por exemplo, aprender a tocar piano, violão, violino, inglês, francês, espanhol e etc. tal. Mas as pessoas não percebem que uma das coisas mais importantes a ser ensinada a um jovem, lógico, além da Bíblia, certo? É este aqui, o empreendedorismo. Como você faz para fazer suas próprias coisas, para você criar seu recurso financeiro, para você criar coisas que a sociedade vai se agradar para ela retribuir para você também, certo? Pois bem, então o empreendedorismo é uma parte importante e é mais fácil você aprender quando jovem do que quando adulto. Pois bem, dito isso, vamos lá. Ah, sim, e também tem a área de membros. Quem quiser adquirir mais do que o curso de empreendedorismo, por exemplo, você pode acessar a área de membros, custa $7 por mês. Você tem acesso a um monte de cursos de negócio, outros cursos aqui que eu coloco que são cursos interessantes, e também o curso do mês. Sai mais barato, só que esses $7 é válido por um mês. Então se você quiser fazer só esse curso aqui, você pode pagar mais barato, só que você tem acesso durante um mês. Você tem que fazer o curso durante um mês. E nesse mês, se você conseguiu fazer esse curso aqui, sobrou tempo, você pode fazer este, ou pode fazer outros cursos. Quem está todo mês lá pagando $7, tem acesso a todos os cursos que já foram feitos e tem acesso também aos cursos novos que estão entrando todos os meses, durante o período do mês, certo? Pois bem, dito isso, vamos lá. A Ordem do Dragão. Apocalipse capítulo 12, versículo 3. Em seguida, outro sinal apareceu no céu. Um enorme dragão vermelho. Presta atenção nessa palavra que a gente vai repetir ela durante a apresentação. Um enorme dragão vermelho. Com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas em suas cabeças. Sua cauda varreu 1/3 das estrelas do céu e jogou na terra. Pois bem, o que é importante a gente marcar aqui hoje é esta parte aqui, dragão vermelho. Especificamente vermelho, ok? Pois bem, vamos lá. Por que os reis da história das fadas, celtas, galeses e britânicos mantinham títulos como, por exemplo, Pendragons, os senhores supremos, Oberons? E por que os Pendragons originais não eram herdeiros sucessivos, como por exemplo na questão patriarcal, né? Sempre um herdeiro sucessivo, não era a mesma coisa, sucessivo. Mas nomeados com base na pureza do estoque gaélico documentado por anciões druidas. Por que era feito de forma diferente? Bom, o primeiro Pendragon britânico foi Cymbeline, da casa de Camelot. Camelot, anota aí. Datado do ano 10. Mas, por que o simbolismo do dragão foi introduzido nos reinos das fadas nessa intersecção histórica? E por que o simbolismo do dragão é importante? Muito bem. Gardner escreveu que líderes druidas respeitados escolheram cuidadosamente a família britânica fundadora e originária de famílias exclusivas de dragões, selecionados para serem os reis dos reis, entre aspas, ok?
na tradição do dragão messiânico. O último Pendragon britânico foi Cadwallader, aí tem um nome esquisito aqui, hein? Gwynedd. Esses nomes esquisitos são importantes? Não, é só o contexto geral que a gente quer analisar. Mas vamos lá. Ele morreu em 664 d.C., quando a Grã-Bretanha caiu no domínio dos anglo-saxões alemães. Esta foi a dinastia arturiana de Welsh, por meio da qual Arthur, o grande chefe celta, liderou seu povo contra os saxões dos romanos. Antes de sua queda, a Casa Real da Grã-Bretanha celta era conhecida como a famosa dinastia do Dragão Vermelho do país de Gales, uma denominação notável quando colocada ao lado das passagens infames que acontecem no Apocalipse, retratando Satanás como o Dragão Vermelho. Então, na Bíblia nossa, a gente tem essa questão do Dragão Vermelho, que é uma coisa terrível para o fim dos tempos, e para os caras aqui, Dragão Vermelho é uma coisa boa. Interessante, no mínimo interessante. Bom, o Dragão Vermelho, surpreendentemente, representou os britânicos ao longo dos últimos 2000 anos. Enquanto o exército chamava seus cavaleiros de dragões. Muitos exércitos chamam seus cavaleiros de dragões. Interessante isso. Uma palavra que o historiador e autor Fergus Fleming diz derivar de dragão e pode ser rastreada até os dias da ocupação romana e de Arthur. Da mesma forma, no século XI, o dragão representou os britânicos, escoceses e Cymry. O célebre estandarte de batalha e a crista do capacete de Arthur tinha um dragão, e ele foi curiosamente descrito em um manuscrito de 1290 como o dragão Sármata. Tá aí uma imagem do rei Arthur, certo? Que o pessoal coloca aí. E vamos lá. O dragão foi incorporado à bandeira do príncipe de Gales e aparece na bandeira galesa. Das 28 estátuas que imortalizaram a Rex-Deus, reis dinásticos levantados em Innsbruck pelos Habsburgos, incluído no centro de uma fileira, representa o alegado fundador da dinastia de Habsburgo, que está Arthur segurando a Excalibur, a espada Excalibur. Arthur é decorado com uma grande corrente enrolada no seu pescoço, com um dragão se contorcendo, e Arthur foi comparado então a uma serpente coroada, que era o símbolo religioso de Sarracin, o antigo povo da Grã-Bretanha. Pois bem, tá aqui uma imagem aí, ó, Pendragons e a porta de Camelot, para Camelot. Bom, vamos lá. Observando que o dragão de Arthur era o dragão Sármata, vamos agora perguntar quem eram os antigos Sármatas. Os Sármatas eram um povo que provavelmente importou as lendas arturianas para a Grã-Bretanha. Eles se originaram da região do Mar Morto, do Mar Negro, o mesmo lugar que os Cimérios, um dos nomes das 3 dinastias celtas galesas do Graal, e lar dos notáveis Citas e Aladdin, que a gente já falou, Alains, que a gente já falou sobre esses caras aqui, certo? Lembre-se de que as lendas do Graal e Arthur eram apenas verniz cristãos para o verdadeiro culto. Todos os autores fornecem a Arthur um véu do cristianismo, mas as lendas claramente não são de origem cristã. Essas lendas inexplicáveis da Rex-Deus são totalmente célticas e provavelmente lendas autênticas da Sítia e da Sarmátia. Então vamos lá. Sim, as pessoas enganam com as histórias, ok? E as pessoas não percebem isso, muitas pessoas não percebem isso, mas as coisas que vão sendo apresentadas ao longo do tempo, elas são controladas por alguém. A gente chama esse povo de controladores, certo? Os controladores decidem o que você vai saber ou não na maioria das vezes. Agora, a gente tem também, paralelo a isso, certo? No mesmo momento da história, a gente tem a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada tem informações reais e a gente sabe que elas são reais porque elas não são legominismo, certo? Como é que a gente sabe que elas não são legominismo, não são um enfeite da realidade? A gente sabe porque na Bíblia Sagrada tem o rei Davi fazendo baixaria, tem o
o rei Salomão, em alguns momentos fazendo baixaria. Os hebreus, eles erram e acertam. Muitas vezes erram, um povo assim cabeça dura, certo? E perdem muito com isso. Ou seja, não tem fantasia na Bíblia, não tem fantasia. Tem outro ponto aqui, um ponto que eu não vou conseguir explicar aqui através de vídeo, é o seguinte. Tem um ponto que é passado de geração em geração, que é o seguinte, a geração mais velha, como por exemplo eu, no meu caso aqui, passando por meus filhos, eu sei tudo que a Bíblia me mostrou como verdadeiro. E eu vou passando para eles, geração após geração. Não dá para passar isso para você através de um vídeo. Mas eu sei o que é real ali. Eu sei que da mesma forma que na Bíblia tem erros, eu também cometo meus erros e cometo meus acertos. Certo? Eu cometo os meus acertos quando obedeço o Criador dos céus e da terra. Eu cometo meus erros quando eu faço coisas diferentes do que ele pediu. Certo? Então o que acontece? Essas outras aqui, essas lendas, elas na verdade são lendas legominianas, ou seja, elas são itens para mostrar outras ideias por trás. Então a gente tem que tomar cuidado. A maior parte das histórias que os controladores mostram para o público são histórias que têm um significado a mais ali por trás, certo? Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente ensina os nossos filhos. Quando você pega os seus filhos e coloca na frente de uma televisão para aprender, ah não, Afonso, eu não coloquei para aprender, eu coloquei para se distrair. Não, você colocou para aprender. A televisão está ensinando, o cérebro está aprendendo, ok? Você pode pensar que é para distrair, mas você colocou para aprender, fato. Então o que acontece? A gente tem que tomar cuidado com isso, ok? Então vamos lá, continuando aqui. A tradição cita, antiga, continha lendas de espadas mágicas, como por exemplo a Excalibur, certo? E cálice de ouro, como por exemplo a gente vê depois o Graal, para o consumo de sangue especificamente. Os citas eram conhecidos por escalpelar seus inimigos e beber o sangue de crânios antigos. Os sármatas desenvolveram habilidades de ferreiro da tribo cita de Caibes, que derivou a palavra celta Caliborn, ou também Excaliborn, que eventualmente se tornou Excalibur. Da mesma forma, Reid observou que as buscas do Graal estavam incorporadas à doutrina celta de regeneração, reencarnação, e continha uma história há muito oculta, mas real, em suas alegorias. Os sármatas, na verdade, eram uma raça prima dos citas. Tudo isso se conecta de volta ao ser da Cítia, a casa dos que é o Toi ou de Gálatas. Os sármatas eram mercenários do exército romano. Eles exibiam como estandarte de batalha o título romano Dracônio para sua cavalaria. O portador do estandarte, ou estandarte de batalha, também era chamado de Draconioso. Os romanos capturaram os sármatas em seu exército especificamente para a Grã-Bretanha. Sua armadura corporal era constituída com placas semelhantes a pequenas escamas manchadas de uma cor verde, o que lhes dava aparência de lagartos ou cobras, ou como observou o geógrafo grego do século II, Pausanias, como dragões. Então esses caras usavam armaduras que eram como se fossem pequenas escamas esverdeadas que davam essa aparência de lagarto ou de dragões especificamente. Bom, tá aqui uma imagem, não dá para ver direito aqui no computador, dá para ver melhor, mas aqui os cavalos aqui com armadura em cima dessas escamas e os caras também aqui com umas armaduras de escamas. Pois bem, depois que os romanos se retiraram da Grã-Bretanha no ano 410, Vortigern tornou-se o rei galês e foi eleito Pendragon. Ele então inexplicavelmente adotou a bandeira sármata, o dragão vermelho, que é a bandeira galesa de hoje ainda por cima. Uau, tem alguém que tem uma bandeira de dragão vermelho. Bom, o líder dos mercenários sármatas na época de sua introdução na Inglaterra, por volta de 170 depois de Cristo, era Lucius Artorius Castus. Não se pode ignorar a coincidência do momento e a semelhança nos nomes do rei Lúcio da dinastia do Graal, que chegou ao poder em 180, nem se pode ignorar o nome Artório, que é uma possibilidade para a raiz original de Arthur.
Bom, citas, cimérios e sármatas da região do Mar Negro eventualmente se sintetizaram em um só povo, mas a lenda também diz que as famosas guerreiras amazônicas da mitologia grega cruzaram com os citas, formando um novo povo conhecido como Sauromátia, ou mais conhecido como Sármatas. Por volta do ano 200 a.C., os Sármatas dominaram a Sítia, fazendo com que os cimérios e os citas desaparecessem na sociedade sármata, formando a grande nação sármata/cita, o que foi feito com muita facilidade, pois todos continham a mesma herança, panteão e cultura. Ok. Heródoto explicou que mesmo em sua época, ou seja, de 484 a 425 a.C., a Sítia já havia sido reconhecida como Sarmácia. Os Sármatas colocaram o dragão no ápice de seu modelo místico, enquanto o Sármata é traduzido literalmente como o povo lagarto. O quê? O povo lagarto tinha um dragão como o símbolo máximo lá da religião deles. Que interessante. Bom, na antiguidade, lagartos, cobras, serpentes e dragões eram todos considerados um e o mesmo. Poderíamos então, com toda probabilidade, rotular os Sármatas como o povo dragão ou o povo serpente, ou a nação dragão, a nação serpente. Os Sármatas são reconhecidos como descendentes da raça ariana, ou seja, dos Néfilins errantes da Atlântida, que tinham a aparência de víboras, como você deve se lembrar, que a gente já falou no início desse livro aqui, certo? Então vamos lá. Os Sármatas tá aqui nessas linhagens e eles vêm de origem Néfilin. Que interessante. E o pessoal tenta preservar essa origem Néfilin até hoje. E o pessoal pega essa origem, essa linhagem Néfilin e diz que tem a ver com Tiago. Sei. Não. Pessoal, desculpa. Se a gente não conhece realmente a história, a gente é enganado, certo? Então assim, eu recomendo esse livro aqui, é interessante. Tem muita informação aqui, muita informação. A maior parte do que tem no livro aqui eu já passei através de vídeos. Tem uma playlist que é a Conspiração do Gênesis 6. E lá eu estou sempre tentando atualizar a playlist, colocando na ordem as coisas. Mas assim, é interessante a gente acompanhar. A história que as pessoas ensinam, como diz lá o historiador russo, esqueci o nome do cara, é assim, a história é um monte de coisas que não aconteceram, contadas por pessoas que nunca estiveram lá, certo? Ou seja, quando está acontecendo uma batalha e companhia, muito daquilo que está escrito, que você lê, na verdade ninguém esteve ali na batalha, ok? Ninguém acompanhou o negócio. Foi escrito muitos anos depois, às vezes décadas, centenas de anos ou milhares de anos depois. Então assim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com o que a gente aprende, ponto. Agora, de novo, vamos voltar aqui a um ponto interessante. No final desse vídeo eu vou apresentar de novo o curso sobre empreendedorismo. Tem coisas que são importantes, são reais que a gente pode ensinar para os nossos filhos, ok? Empreendedorismo é uma dessas coisas que a gente deve incentivar. É lógico, tem música também, mas não é tão importante. Também tem línguas, mas não é tão importante também. Mas assim, a gente tem que pensar um pouco nisso. Porque tudo quanto é porcaria que o pessoal está ensinando é porque algum controlador que controla o que a gente pode saber ou não está contando pra gente, certo? A única exceção de tudo isso aqui, além da nossa experiência de vida, que eu posso passar minha experiência para vocês, além disso, além da experiência de vida de outras pessoas que elas colocam em livros também, a única exceção de tudo é a Bíblia, ok? Pois bem, então vamos lá, continuando aqui. A ascensão do cristianismo romano e a queda do Pendragon britânico encerraram os dias inebriantes do dragão, mas as linhagens registradas continuaram em segredo, mantendo suas posições de autoridade na Europa, na Grã-Bretanha e na região leste, incluindo filiais na Norse e na Merovingian Rex Deus. Essa foi a mensagem de Merlin comunicada na tradição do Graal, quando ele comentou sobre o fim que estava se abatendo sobre a sua era e que deve durar um tempo. Pois bem, tá aí o que o pessoal pensa que seria algo parecido com Merlin, certo? Ok? E continuando. Ele estava se referindo ao surgimento do cristianismo romano. Merlin, um adepto do druida, estava descrevendo os dois eventos que incluíam o declínio do misticismo druídico
que dominava e controlava as monarquias celtas, e a queda da corte do dragão da monarquia celta britânica e da dinastia merovíndia para os romanos anglo-saxões dominados por cristãos e monarcas alternativos patrocinados por católicos franceses. A gente para por aqui para não ficar muito longo e a gente continua esse assunto no próximo vídeo, ok? Pois bem, e para finalizar, lembrando, link abaixo deste curso aqui, Empreendedorismo para Jovens, é algo voltado aos jovens. É lógico, é importante o pai, mãe, tio, tia ou algum responsável assistir junto com o jovem precisa de ajuda para se desenvolver como empreendedor, mas é um curso interessante para todo mundo. E outra coisa, quem tiver interesse em mais do que um curso, não só esse primeiro curso, tem essa opção aqui, área de membros, custa só $7 por mês, você consegue acessar os vários cursos do canal, todo mês eu publico um curso novo, e quem está lá na área de membros está acompanhando sempre, o curso está entrando, a pessoa está acompanhando, e vale a pena, por questão de preço principalmente vale a pena, tem curso de negócios, por exemplo, esse curso aqui, Network, uma base de apoio para o sucesso, você não vai encontrar parte do que está aqui em livros. Isso aqui é experiência que eu estou passando. Da mesma forma que eu já conversei com empresários, eles passaram a experiência para mim, eu estou pegando a minha experiência que eu passaria para 1, 2, 3, 4 caras que eu vou conversar e estou colocando aqui na forma de um curso. Você tem acesso a esse tipo de informação aqui com $7 por mês, que é um valor bastante econômico. Ou seja, tem isso aqui, este outro curso aqui interessante, ó, é Vendas e Serviços de Alto Valor, B2B, Business to Business, Negócio para Negócio. É um curso interessante, onde eu estou colocando muita experiência. Esse curso aqui, eu tive um pouco de dó de fazer esse curso aqui. Na época eu pensei o seguinte, a gente tá já assim, chegando no final dos tempos, né? Não conhecia a ideia desse tempo fantasma que a gente está discutindo. E eu pensei o seguinte, bom, eu acho que eu posso pôr isso aqui. Coloquei esse curso, é um curso bastante interessante, tem muita coisa aqui. E assim, hoje em dia também eu não estou me incomodando muito, vou deixar ainda o curso aqui. É um curso interessante, acho que vale a pena para quem está querendo fazer negócio e ganhar dinheiro com negócios grandes. Não é negócios pequenos. Quem quiser fazer, por exemplo, ganhar dinheiro com negócio pequeno especificamente, tem um curso que é este aqui, ó. Aprenda a criar cursos online, que é o que eu estou mostrando para vocês aqui. Estou fazendo esses cursos aqui todos os meses. E também aqui é uma ótima forma de criar renda. Aprenda a criar o quê? Cursos online para ganhar uma renda extra. Para quem está no campo, é uma opção. Mas para quem ainda está querendo fazer negócio grande, ainda vê oportunidades, está aqui. Esse aqui é um curso para vender serviços de alto valor. Então eu estou falando aqui como escala a questão de serviços de alto valor. Para quem não sabe ainda montar, por exemplo, uma startup, tem este outro curso aqui, ó, Gerenciamento de Novos Negócios, uma visão sobre erros e acertos. Para o quê? Para startup. Também comecei com uma empresa pequenininha que foi crescendo. Isso aqui, a experiência que eu posso passar está aqui. Quantos funcionários é bom contratar no início ou não? Onde você deve colocar seu dinheiro ou não? Certo? Então tudo isso está aqui, ó, nesse curso para startup, gerenciamento de novos negócios. E tudo isso está na área de membros, custa $7 por mês. Você pode comprar com os cupons de desconto que estão abaixo, pode comprar este curso separadamente, ou este, ou qualquer um dos 21 cursos, mas com $7 por mês você consegue acessar todos, certo? É uma boa oportunidade. Para mim também é uma coisa interessante, porque todos os meses estou fazendo um curso, e como ninguém sabe qual é o curso, é um curso que eu quero fazer. Às vezes não é um curso assim que tem assim muito apelo, muitas pessoas estão pensando, esse curso não me interessa muito. Por exemplo, eu quero fazer esse curso aqui, ó, produção de lenha familiar para iniciantes. Poucas pessoas podem se interessar, mas como eu estou fazendo a área de membros, os membros estão lá acompanhando os cursos todos, certo? É uma forma de incentivar também a fazer cursos que assim não tem um apelo comercial muito alto. Mas tem alguns cursos que tem apelo. Este aqui, por exemplo, Aprenda a Criar Curso Online, tem bastante apelo, é muito interessante. E este curso aqui, ó, Vendas e Serviços de Alto Valor, B2B. Bom, pessoal, a gente finaliza por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.